O que você diz para você mesmo quando as coisas não vão bem? E o que você diz quando tudo está caminhando da forma correta? Você já parou para prestar atenção na qualidade das conversas que você tem consigo mesmo durante o dia? Você é de verdade o seu melhor amigo nessas conversas? Ou você tem sido o seu pior carrasco? Todos nós experimentamos em algum momento da nossa rotina o que eu costumo chamar de minutos de ouro. É aquele momento logo após você finalizar um exercício físico bem feito, ou quando o corpo está leve, ou aquele instante em que você olha para uma planilha de trabalho que você acabou de estruturar e ela ficou bonita, organizada. Naqueles minutos, uma sensação de vitória invade você, você se sente capaz, produtivo, próspero e no comando do seu destino. O grande problema é que essa sensação dura apenas alguns minutos. O treino termina, a planilha é fechada, o entusiasmo passa e o mundo real te chama de volta. E o que acontece no restante do dia? Como você conversa consigo mesmo nas outras 23 horas? A maioria das pessoas acredita piamente que está no controle das suas mentes. Elas acham que o que pensam ao longo do dia é uma escolha 100% consciente. Mas a verdade que a expansão da consciência nos mostra é muito diferente. A maior parte do tempo nós não estamos pensando ativamente, nós estamos apenas testemunhando um fluxo de pensamentos automáticos que brotam de uma programação antiga. É um ruído de fundo que dita, sem o seu consentimento, como você deve se sentir, reagir e se comportar. Para começarmos a identificar a origem desse diálogo interno, nós precisamos compreender como a nossa mente se divide. Existe uma parte de você que é consciente, é a sua parte racional, aquela que escolhe a roupa que você vai usar hoje, que planeja as tarefas da sua empresa e que decide de forma lógica que você quer avançar na vida, prosperar e alcançar grandes objetivos. Mas existe uma engrenagem invisível e infinitamente mais profunda, a sua mente inconsciente, aquela que a gente não enxerga. E é exatamente ali que estão armazenadas as suas crenças mais profundas, tudo que você assimilou, ouviu, viu e sentiu ao longo da sua história de vida, criou uma espécie de plano de fundo invisível. Uma programação que foi rodando silenciosamente, 24 horas por dia, abaixo da sua percepção consciente. E o que acontece no seu cotidiano? Sempre que você se depara com um desafio, com um imprevisto, com uma cobrança ou com um momento de solidão, essa programação de fundo vem à tona. Sem pedir licença, ela assume o microfone da sua mente. Se as suas crenças profundas foram moldadas pelo medo, pela insegurança ou pela escassez, o seu diálogo automático será sempre de limitação. Você consegue conduzir essas conversas de forma consciente? Ou tudo na sua vida tem sido um grande automatismo? Se você analisar com honestidade, vai perceber que diante de um erro, a primeira voz que surge na sua cabeça não é uma voz de apoio, é uma voz que diminui, que julga e que tenta te convencer de que você não é capaz. Hoje nós vamos aprender a identificar a origem dessas vozes e a percebê-las antes que elas governem as suas ações. Eu conheço essa dinâmica de forma muito clara, porque eu já vivi o peso desse automatismo na minha própria pele. Houve uma época da minha trajetória profissional em que eu trabalhei em um plantão de vendas. Eu e aquela estrutura daquele plantão, o meu escritório diário
era dentro de um container. E antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro aqui. Não há problema absolutamente nenhum trabalhar como vendedor ou como, né, ou num container ou algo assim, entendeu? O trabalho de vendas é digno, é honrado, move a economia e sustenta milhões de famílias com muito orgulho. Mas aquela era a minha realidade naquele momento, um momento específico da minha vida. E para mim aquele espaço reduzido e isolado funcionava como um teste diário para a minha mente. Ali no silêncio entre um atendimento e outro, o meu plano de fundo inconsciente vinha à tona com uma força avassaladora. Sempre que as vendas estavam calmas ou as coisas não iam bem, os pensamentos automáticos invadiam a minha cabeça. Aquela voz interna começava a sussurrar: olha o que você fez da sua vida. Olha onde você veio parar. Que tipo de futuro você acha que vai construir aqui? Pesado, né? Naquela época, aquelas perguntas não pareciam uma crença antiga, elas pareciam uma realidade absoluta. O ambiente que eu estava, o peso daquele diálogo gerava um sentimento de frustração e estagnação. O que eu não compreendia ali é que o container físico era apenas um lugar de trabalho. Honrado, é claro, mas o container mental que eu criava ao aceitar aqueles pensamentos era o que realmente estava me aprisionando. Talvez hoje a sua realidade atual seja o seu próprio container. Pode ser um emprego que você quer mudar, uma crise no seu negócio, ou o saldo atual da sua conta bancária. O problema nunca é o local onde você está ou o trabalho que você executa. O problema é o diálogo que a sua mente gera a partir disso. É claro que tem questões focadas no seu trabalho que muitas vezes podem não ser agradáveis, mas a questão é o que você faz em relação a isso e como você conversa. Qual é a voz que te visita na sua realidade atual? Ela te impulsiona a avançar em direção ao que você quer alcançar? Ou ela te ancora no chão dizendo que você não vai sair daí? Para nós encontrarmos a chave que abre essa prisão mental, nós precisamos recorrer a uma das maiores fontes de sabedoria e expansão da consciência da história da humanidade, o texto milenar do Bhagavad Gita. Nessa obra sagrada, existe um ensinamento profundo que diz que a mente pode ser a melhor amiga do homem, mas também pode ser a sua pior inimiga. O texto esclarece que para aquele que conquistou a si mesmo, a mente é uma aliada fiel. Mas para aquele que falhou em fazer isso, a mente permanece como o maior dos adversários, guerreando contra você mesmo de dentro para fora. E como nós começamos a transformar essa mente inimiga em uma mente amiga? O primeiro e mais importante passo é aprender a arte de ser o observador. A maioria de nós vive colado nos próprios pensamentos. Se a mente automática projeta uma frase de derrota baseada em uma crença antiga,
a pessoa aceita aquilo como verdade e imediatamente se sente derrotada, ela se mistura com o pensamento, a expansão da consciência acontece no exato milésimo de segundo em que você se descola desse pensamento e assume o papel de testemunha. Você observa, analisa, não se embrenha mais dentro daquele pensamento. Ser o observador, quando a voz da sua programação inconsciente surgir dizendo: você não vai conseguir, você não vai brigar mais com essa voz e nem vai aceitá-la. Você vai simplesmente dar um passo para trás mentalmente, como se você estivesse de fora, observando você mesmo, como se você fosse outra pessoa. Você vai olhar para os pensamentos e dizer: olha que interessante, minha mente automática está gerando mais um pensamento de medo, baseado nas minhas crenças antigas. Nesse momento, você quebra o automatismo. Você percebe que você não é o pensamento. Isso é fundamental. Você é a consciência que ouve o pensamento. Você identifica a origem dele na sua história. Percebe o movimento dele no seu corpo, mas não se deixa arrastar por ele. Entende? Esse é um aspecto fundamental. O grande objetivo desse nosso encontro de hoje, a nossa primeira parte, digamos, para a gente poder entender, é fazer você despertar para essa percepção. É fazer você sair do piloto automático e começar a mapear o seu plano de fundo. Ao longo do seu dia de hoje, por exemplo, quando o efeito dos minutos de ouro passar, observe o que a sua mente te diz no silêncio. Identifique a origem dessas frases. Perceba se elas vêm do medo de falhar ou de crenças antigas de não merecimento. Apenas observe. Torne-se a testemunha consciente do seu próprio diálogo, porque é exatamente a partir dessa base onde você aprendeu a identificar e a perceber esses pensamentos como um observador distanciado, que nós poderemos dar o próximo passo no próximo vídeo, que será um vídeo onde nós vamos já no primeiro a gente vai perceber, né? Estamos percebendo, e no segundo nós vamos tratar o controle, vamos ser mais, conseguir avançar, nós vamos aprender a assumir o controle definitivo desse microfone interno. E eu vou te mostrar como direcionar esse diálogo de forma intencional e consciente, transformando a sua mente em uma ferramenta de propulsão para o seu crescimento e para as metas que você quer alcançar. Se esse conteúdo expandiu a sua visão e te ajudou a entender a mecânica das suas conversas internas, deixe o seu gostei aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal do Instituto Energia Vital e ative o sininho aí para não perder a nossa parte 2, que vai ao ar em breve, essa semana ainda. E deixe a sua resposta aí também no nosso comentário. Você tem sido o observador dos seus pensamentos ou tem deixado a sua mente falar no automático? Vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu sou Vinícius e esse é o Instituto Energia Vital. A nossa jornada rumo ao controle da mente no sentido da expansão, do avanço e do crescimento. Continuamos juntos. Até lá, um grande abraço.